Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E, claro, levando até você a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, através de temas que nos ajudam a viver melhor, como irmãos, como irmãs, entendendo sempre, em primeiro lugar, claro, a gente nunca pode perder isso de vista, que é Deus quem age na nossa vida e é Ele que conduz toda a nossa existência. Por isso, no programa de hoje, a gente vai conversar bastante sobre isso. Como é que nós temos um projeto de Deus para a nossa vida e como nós podemos lidar com isso de maneira mais tranquila, porque nem sempre nós conseguimos fazer esse discernimento. Por isso, no programa Você Pode Ser Feliz de hoje, nós vamos conversar bastante sobre isso. E, claro, quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente pensa em tudo aquilo que é melhor para nós e que nos ajuda a viver como irmãos e irmãs mesmo, de fato. Por isto, nós temos hoje um convidado muito especial, como eu tinha dito para vocês, que é o Dr. Evandro. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia para você. Bom dia. Tá bom? Você está bem? Graças a Deus. Deu cenário novo, agora. O programa Você Pode Ser Feliz. Olha, pode tá sentar. Lindo o programa, como sempre, programa quer sentar tão... mais aqui? Por favor. Opa. O sofá é grande, por isso tem espaço para a gente sentar e conversar. Então... para a gente sentar e conversar. Então, como que estão as coisas? Da última vez que você veio para cá, no programa? Olha, padre, que alegria, e é sempre muito gostoso porque não só o título do programa, mas as temáticas. O título do programa é Você Pode Ser Feliz. E eu, particularmente, eu acho que nós, que temos um trabalho muito parecido, que é de salvar vidas, buscar salvar vidas, acreditamos nisso. Que as pessoas podem ser felizes, podem e devem ser felizes, né? Você sabe que a última vez que você veio aqui, porque a gente sempre tem contato com as outras pessoas com as quais a gente lida ao longo do dia, não é? Sim. E elas gostaram muito da maneira como você colocou a temática, como você apresentou a possibilidade que a gente tem, claro, dentro disso que você falou. Sim. Dentro disso, de ser feliz, até mesmo dentro das nossas dificuldades, não é? Exato. E que não é tão fácil, né? Eu acho que o ser humano, ele tem essa dificuldade mesmo de... Tem a dificuldade de ser feliz no meio disso, né? Porque, claro, a gente primeiro pensa que aquelas coisas ruins vão marcar demais, vão ser a nossa referência a partir daquele momento, principalmente quando a gente tem algum tipo de decepção na nossa vida. Acho que funciona mais ou menos assim, não é? Exato. Padre, esse tema é muito importante, porque todos nós, em algum momento da vida, tivemos perdas de familiares queridos, perdas às vezes do trabalho. Às vezes, nós estamos falando nesse momento agora para alguém que perdeu a autoestima, para alguém que por alguma situação da vida, alguma adversidade, desistiu um pouco de lutar. Nós vivemos numa época onde o problema não é necessariamente o problema em si, mas é a forma com que nós lidamos. Entendo. E nós estamos numa época de extremo imediatismo. E esse imediatismo, ele prega que nós devemos viver a intensidade de absolutamente tudo em 5 segundos. E a lei da vida não é essa. É complicado isso. Muito. Porque assim, eu acho que a gente tem que ser intenso, sim, mas você não pode ser intenso dessa maneira, não é? Quer dizer, quanto mais rápido você for intenso nas coisas, é ruim. Eu acho. Porque você não tem o prazer de viver aquilo. Você não desfruta. Exato. E, olha, padre, que interessante. Um pensador dizia, a vida, ela é muito curta para ser pequena. E isso é algo muito importante. Às vezes, nós vivemos 80, 90, 100 anos, que seja. Mas é muito curto para nós apequenarmos, apoucarmos a experiência da vida. A vida, como Deus criou, ela exige que nós possamos fazer algo maior. E aí as pessoas, de repente, pensam assim, bom, então eu devo ser algum artista, algum político sim, e tal. Como se isso fosse aproveitar a vida, né? Exato. Não. Os grandes estão dentro de casa. Uma mãe carinhosa, um pai que dá exemplo, um filho que escolhe um bom caminho. Exato, isso é legal. Isso agiganta a sua existência. Você acha que nós ficamos mais preocupados com as nossas limitações? Você acha que a gente tem dificuldade de trabalhar essa questão da autoestima? Muito. Sabe por quê? As pessoas, elas se apegam muito no que elas não podem fazer ou então naquilo que lhes falta. Ah, se eu fosse rico, se eu fosse bonito, se eu tivesse isso, se eu fosse mais alto, se fosse mais magro. As pessoas nunca estão contentes. Quando nós esquecemos de agradecer, nós
a consequência da falta de gratidão, eu não estou dizendo nem da ingratidão, que é uma outra coisa, mas não agradecer gera na gente um estado de lacuna, uma falta muito grande. Então, a gente fica triste. E essa tristeza gera uma coisa que é terrível no ser humano, que é o lamento. O lamento, ele simplesmente anula as ações boas. Quando você fala lamento, você fala essa questão de murmurar pelas pequenas coisas. Exato. Entendo. São Bento, se eu não me engano, ele tinha, na ordem dele, o que gerava um puxão de orelha forte, uma retaliação, era justamente isso. Não era discordar, não era brigar, não era... Mas o mais grave era o lamentar. Porque o lamentar, ele paralisa a pessoa. Às vezes nós encontramos... Entendo. Ele paralisa e cristaliza a mente. Porque daí a pessoa fica o quê? Alienada. Então, a pessoa não cresce. Não cresce. E a vida fica o quê? Apequenada, apoucada, né? Então, no nosso espaço em que Deus permite que a gente viva, às vezes as pessoas morrem muito cedo e continuam simplesmente tendo uma vida de zumbi, uma vida vegetativa. Agora, no seu consultório, porque daqui a pouco a gente vai entrar um pouco melhor nesse tema em relação à questão do projeto de Deus, mas uma dúvida assim, no seu consultório, qual é o maior desafio? É claro que não especificando casos, mas Sim. Qual é o maior desafio que você vê que as pessoas enfrentam dentro dessa questão da busca da autoestima? Como é que você vê isso? O maior desafio é quando a pessoa ela não consegue abandonar o mal por gostar daquilo que é ruim. Como assim, gostar daquilo que é ruim? Exatamente. Parece uma coisa meio masoquista, não é? Exato. Olha só que interessante, mas, padre. Você que está acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz, doutor Evandro não está dizendo que a gente tem que gostar de sofrer, não. Senão a gente começa a confundir as coisas, não é? Não é gostar do sofrimento, mas às vezes as pessoas têm isso porque elas se atêm naquele mal, seria isso? O mal, ele tem a sua compensação. Né? O mal, ele tem a sua compensação. Aí você entra no outro... Isso, está certo. Por exemplo, se a gente pegar os grandes exemplos, as pessoas nos perguntam, às vezes as pessoas perguntam, doutor Evandro, o mal, ele é uma doença? Eu digo não, ele é uma escolha. Se nós pegarmos, por exemplo, as escrituras, nós podemos observar que o diabo nasceu no céu. Uma escolha. É uma escolha. E lá não tinha ninguém para influenciá-lo negativamente, muito pelo contrário. E entre os 12 apóstolos de Cristo, um era Judas. É uma escolha. Entendo. Como homens, todos tiveram erros, tiveram pecados, todos, inclusive, foram mortais, né? São mortais de carne e osso. Claro. Mas a escolha é que determinou o divisor de águas nas vidas das pessoas. Nós também. Às vezes, a dor ela é inerente ao ser humano. O que é a dor? Perda de um trabalho, o término de um relacionamento, a questão financeira, às vezes a pessoa está apertada financeiramente, uma doença, né? Às vezes acontece. Entendo. Às vezes a pessoa, no percurso da vida, ela encontra um obstáculo. E isso pode ser um elemento gerador de dor. O sofrimento é o apego demasiado a essa questão. Então, a pessoa, ela vai nutrindo aquela situação por muito tempo. E por que da questão da compensação? Porque, por exemplo, quando a gente tem alguma decepção com a pessoa, decepção no trabalho, qualquer tipo de decepção, às vezes nós temos aquele sofrimento, lembrando daquilo que aconteceu, a gente toda hora está lembrando daquilo, e a gente parece que gosta disso porque se sente bem naquela zona de conforto pelo sofrimento, como você apresentou. Agora, qual que é a compensação desse sofrimento? O que Por exemplo, exemplifica isso? Por exemplo, os maniqueus uma vez perguntaram para Santo Agostinho, eles diziam assim, o bem e o mal, eles são similares, eles têm a mesma força, eles têm o mesmo poder. E aí, Santo Agostinho, com a inteligência e inspirado, logicamente, pelo Espírito Santo, respondeu não. O que é o mal? É a ausência do bem. Então, se é ausência, ele já é menor.